Pessoal, deixa eu ver se vocês podem me ajudar aqui, ó, no nosso ultra mega super formulário. Alguém lembra o nome que se dá a essa fórmula aqui, ó? Lei de quem? Coulomb. Lei de Coulomb. É bem isso mesmo. Nós vimos que o Coulomb deu aquela coladinha do Newton, da atração das massas, né? Que tem a mesma matemática. Só que o Newton tirou aquilo da cartola, basicamente, né? Claro, ele estudou muita coisa, leu o Kepler, né? Que foi um estudioso anterior a Newton, que abriu a mente de Newton com as leituras que ele fez do Kepler, o cara que descobriu o movimento do sistema solar, lembra? As leis de Kepler, lá no primeiro ano, que nós vamos rever no canal desse ano. Mas já não foi tão difícil para ele. Só que depois nós vimos que já que trabalho é força vezes distância, né? Tem até um ângulo ali para decompor, né? Mas quando eu multiplico força por distância, sobe o ao quadrado, tudo bem para vocês? Aí a gente chama isso de energia potencial elétrica. E agora já não tem mais módulo. Por que não tem mais módulo? Parabéns, grandeza escalar faz sentido falar em mais ou menos. Grandeza vetorial não faz sentido, porque a seta é que diz, né, se ele é mais ou se ele é menos. Beleza? Nós vimos que a partir da ideia de força elétrica, nós criamos a ideia de campo elétrico, que nada mais é que força sobre carga. Uma ideia simples. Já que campo elétrico deriva de força, que é vetorial, então campo elétrico também é uma grandeza. E para onde aponta o campo elétrico? Para fora de quem? Das cargas positivas o campo aponta para fora, para cargas negativas o campo é convergente, aponta para dentro, né? Show de bola. Só que só essa ideia é fraca porque ela exige um experimento para a determinação de um campo elétrico. Nós queremos calcular campo elétrico teoricamente. Por isso a gente substitui a fórmula da força nessa, vai cortar uma carga de cima com uma carga de baixo. Então uma outra maneira de calcular campo elétrico é desse jeito. Observe que comparando com a lei de Coulomb, a única diferença é a ausência de uma carga. Depois, energia potencial elétrica. Só isso não nos basta. Tivemos que desenvolver o conceito de potencial elétrico, que nada mais é que energia sobre carga. Campo é força sobre carga, potencial, energia sobre carga. Aliás, qual é a unidade de força? E carga? Newton por Coulomb. E aqui, unidade de energia? Joule, unidade de carga. Coulomb, joules por Coulomb, que ganha o apelido volts, nosso dia a dia. E esse V te ajuda a lembrar, volts. Substitui uma fórmula na outra, corta a carga em cima com carga embaixo. K vezes Q sobre D. Bem parecido, hein? Beleza? No finalzinho da nossa brincadeira de eletrostática, eu te mostrei que energia potencial elétrica é o mesmo que trabalho da força elétrica. E o trabalho da força elétrica, quando a gente vai realizar um trabalho, é bom saber onde é que começou e onde é que terminou, né? Por isso que eu dei uma evoluída nessa fórmula e nós falamos AB. Quer dizer que é a voltagem de A até B, de A para B. Energia nós podemos chamar de W, afinal trabalho e energia na física são sinônimos. Mesma coisa, trabalho de A para B, não é isso? Essa fórmula ela é muito usada porque ela nos permite calcular o trabalho da força elétrica de um ponto até outro. Só que para tu calcular o trabalho tem que lembrar que VAB, o que é VAB? VA menos VB, que foi as ideias que tu usou na prova, teoricamente, né? Bom, até aqui nós fomos. Que é tudo que nós precisamos saber. Como assim, professor? É, de teoria, né, cara? E a teoria e a prática, tu sabe que tem uma diferença. O cara curte a aula, entende, na hora de fazer, trava. Acontece comigo, acontece com todo mundo. E para destravar, tem que ter raça, bicho. Tem que vir na assistência, tirar a dúvida, ou pegar o colega ninja. Ô, me dá uma folha, o que aconteceu aqui? Ah, é aqui errado, beleza. E isso é muito bom, certo? E ó, cara, eu que tinha dificuldade de interpretação em português, ontem e meio eu pegava um ninja lá no texto, na sintaxe lá e perguntava pro cara, o cara explicava lá o sujeito, o predicado, não sei o quê, e me ajudava. Isso vocês devem fazer sim. Faltou um detalhe para comentar, que é um detalhe importante e muito comum de ser cobrado. Tu lembra que se eu pegar uma placa comprida e conectar nos polos de uma bateria e pegar outra placa idêntica à primeira e deixá-las afastadas,
A placa conectada ao polo positivo fica positivamente carregada. A placa conectada ao polo negativo fica negativamente carregada. E aí eu posso dizer que as linhas de campo ali são uniformes, são paralelas e igualmente espaçadas, mostrando que o campo elétrico é uniforme, portanto tem o mesmo valor em qualquer ponto. O campo elétrico aqui é igual ao campo elétrico aqui, é igual. Beleza? Nessa situação, meus amigos, eu posso usar uma relação bem interessante entre campo elétrico e potencial elétrico. Aliás, olhem para essas fórmulas. O que uma tem que a outra não tem? Essa aqui tem a distância ao quadrado. Deves concordar comigo que se eu pegar a fórmula do campo elétrico e multiplicar por distância, vai eliminar o ao quadrado. E vai ficar idêntica a essa fórmula. Pega essa fórmula, multiplica por D, cancela o ao quadrado, fica igual àquela. Concorda comigo? Essa relação, gente, ela é deliciosa de usar, porém, ela só serve para campo uniforme. Apenas para campo uniforme. Quando meu professor me apresentou essa fórmula, eu achei o máximo. Saí usando. Fui pegar o gabarito, geralmente eu faço o seguinte, eu vou lá, faço em 5 ou 10 exercícios, aí eu vou no gabarito ver todos eles. Porque se eu vou olhando de um por um, quando eu vou olhar um, sem querer o meu olho olha o gabarito de baixo. É assim, eu tinha um problema grave com isso. E eu não queria olhar, eu odiava olhar o gabarito antes, porque quando eu sabia o gabarito, de certa forma o cérebro burla para poder fazer o exercício, né? Tu não pode controlar as ideias que tu tem às vezes, elas vêm. Então por isso que é um crime tu olhar o gabarito antes de tentar verdadeiramente a questão. Aí eu fazia isso, eu ia de 10 em 10. Aí fiz, né? Essa forma nova é foda. Errei todos! Eu fiquei muito puto, o cara me apresentou a fórmula e eu saí errando. Só que aí depois eu fui ver, cara, o cara esqueceu de frisar que essa fórmula não é em qualquer lugar, cara. É apenas... é esse campo bonito e organizado entre duas placas. Não tem outra situação que tu vai usar ele. Olha que na carga elétrica isolada, o campo é uniforme. Não, olha só como está divergindo, né? Está afastando, está ficando mais fraco o campo. Então não dá para usar essa relação. Essa relação só para campo uniforme. E aí fica gostoso. Porque olha só, um exemplo clássico. O cara coloca as superfícies equipotenciais, que tem o mesmo potencial, né? Elas sempre fazem 90 graus com as linhas de campo. Ele fala, olha, aqui o potencial é 5 volts. Aqui o potencial é 15 volts. E a distância entre essas linhas é de 0,5 metros. Calcule o valor do campo elétrico. Como é clássica essa pergunta? Poxa, eu posso até chamar, se eu quiser, de ponto A e ponto B, linha A e linha B, e usar essa fórmula. V de A para B é igual campo elétrico vezes distância. Qual é o V de A para B? É, né, com a revisãozinha, é o VA menos o VB. 15 menos 5, 10. O valor do campo ele pediu e a distância era... está multiplicando, passa... descubro que o campo elétrico é 20 newtons por coulomb. Pronto. Certo? É o caso clássico de usar essa fórmula. Só para campo uniforme, hein? Só para campo uniforme. Legal, legal. Olha só, essa grandeza aqui é escalar, a gente já tinha visto da ideia anterior, né? Aí tu poderia questionar, professor, antes tu usou uma grandeza vetorial e gerasse outra grandeza vetorial. Por que agora esta multiplicação está dando uma grandeza escalar? Porque na física, depois vocês vão aprender futuramente, que existem dois tipos de produto de vetores. Produto escalar e produto vetorial. O produto escalar de dois vetores, como o nome já fala, gera um resultado escalar. O produto vetorial de dois vetores gera, como o resultado já fala, um outro vetor. E tu concorda que distância pode ser encarada como um vetor também? Né? Eu posso dizer que essa distância é esse vetor aqui. Ó. Então, na verdade, aqui é o produto de dois vetores, só que é chamado produto escalar. Por isso que a resposta fica escalar. Certo? Então, vou até tirar a setinha para ninguém se confundir. Até porque nessa hora a gente ignora o vetor. A gente só faz o cálculo com os módulos. Muito bacana a tua pergunta. Pois não.
essa fórmula, só que já que o campo vai ser uniforme, vai ser difícil, porque aquelas outras fórmulas geralmente é para carga pontual. Então, não no ensino médio. No ensino médio isso não ocorreria. Mas poderia ocorrer assim, Evelise. Ele te dá uma voltagem dessas, te dá a distância, te dá o campo e te pede qual é a voltagem lá na frente. Isso pode acontecer também, porque essa alteração é mais provável. Legal. Pessoal, vamos usar essa revisão de hoje para que de repente, junto com a física B, que está me devendo os exercícios de reflexão total, né? N de chegada, seno de chegada, N de saída, seno de saída, vamos fazer um pacotão. 15 minutos tu pratica um pouco de física B e os outros 15 minutos tu pode te dedicar fazendo umas questõezinhas dessa matéria que a gente acabou de revisar. E aí é legal tu pegar assim uma do começo, que é bem fácil, uma do meio, uma do fim, para ver se a gente abraça todos esses conceitos revisados. Porque agora, meu querido, vai mudar. Agora nós vamos para uma outra área da física que vai ser bem mais tranquilo, eu confesso. Nós vamos começar a trabalhar com as ideias relacionadas à eletrodinâmica.